Meus queridos amigos, é uma alegria estar com vocês novamente para mais um Café com Luz. Hoje, nesse momento, nós temos aqui a presença da nossa querida irmã Aila Pinheiro. Tudo bom, Aila? Como está, Maurício? Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Um prazer, uma alegria. Uma alegria nossa. E o nosso querido amigo Jorge Godinho. Jorge Godinho é o presidente, o encargo, né? Presidente da Federação Espírita Brasileira no momento, mas está aqui como um irmão espírita. E a nossa querida irmã Aila é uma irmã de caridade católica e que nós vamos falar, não temos outros representantes, seria bom, o café é curtinho, né? Mas vamos aproveitar essa visita da Aila aqui conosco para que a gente possa falar com os nossos irmãos que estão nos assistindo sobre o amor e o diálogo interreligioso. Vou começar puxando aqui para a Aila, né, Aila? A Aila que tem também nos prestigiado em diversos momentos, inclusive com contato com irmãos espíritas. O que na prática, Aila, o que você entende por esse diálogo interreligioso com esse temperinho que a gente está dando, que não é um temperinho só, que é o amor? Começa por aí, que depois eu vou puxando também com o Godinho. Primeiro, quero agradecer o convite para participar do programa e cumprimentar os telespectadores. Eu já realizo o diálogo interreligioso há 25 anos, com o movimento espírita há 10 anos. Comecei em 2006, né? Já passaram, então, os 10 anos. E não é só com grupos cristãos que eu realizo diálogo, né? Mas também com grupos que não são cristãos, como os judeus, o Islã, não é? O budismo. Mas mais intenso mesmo é com o cristianismo, com as diversas denominações cristãs. Então, na prática, existe muita amizade, então, muita fraternidade verdadeira. Então, eu acho que sem essa conquista do coração, não seria possível. Não acredito que exista realmente diálogo quando só existe aquele jogo de educação, de conveniência social. O verdadeiro diálogo se dá em troca de afeto, principalmente. É isso que eu penso. Então, nesse diálogo, Godinho, a gente precisa saber com que intenção a gente quer dialogar, é por aí mesmo? É por aí. Quem dialoga com amor, ele tem um coração aberto. Tem também a mente aberta. Então, o que nos une é justamente um propósito, que é a prática do bem. E o que nos une a todos os cristãos é que todos nós aprendemos com Cristo a praticar o bem. E praticar o bem é você ser obediente às leis divinas. E dentre as leis divinas, uma das coisas é a fraternidade. É respeitar o outro como ele é, discutir as ideias, né? Como bem falou aí, é colocar o sentimento à disposição. Nós, nesses diálogos, o que tem que se verificar são justamente os pontos comuns que nos convergem. Um deles é o amor, que quando você está unido pelo amor, você está unido por tudo, que é a lei maior. Né? Então, quando você coloca esse sentimento, Aila, há uma construção desse processo, você que tem essa experiência grande, quando você tira esse jogo, que infelizmente ainda nos caracteriza, de domínio nas relações, quais são as construções que a gente pode esperar disso? Olha, eu acho que primeiro, antes da gente conhecer as pessoas, a gente já tem uma predisposição para aceitá-las, para querer bem as pessoas, por mais diversificadas que sejam. E isso não é uma coisa que se faça somente com relação às religiões, mas de uma maneira geral. A gente tem que previamente já ter uma predisposição, uma orientação. Eu recebi a orientação da minha família a sempre não rotular as pessoas, não generalizar atitudes que uma pessoa faz, achar que todos façam, não achar que sabe sobre o outro antes de conhecê-lo, mas saber do outro a partir de um relacionamento. E então, dessa predisposição, na hora que a gente encontra as pessoas, quando Deus nos proporciona encontrar, a gente já tem essa abertura e daí vai surgindo uma amizade natural, como qualquer outra amizade, não é? Então, agora estou aqui em Brasília, na casa dos meus amigos, que são espíritas. Então, para mim não há diferença
se eles são espíritas, se eles são católicos, qual é a religião deles, não faz a menor diferença. Mas nós nos conhecemos no diálogo, não é? A gente primeiro se conheceu virtualmente, através do diálogo interreligioso, depois nos encontramos em eventos, e aí fomos trocando amizade. Hoje eles fazem parte da minha família. E assim aconteceu com várias outras pessoas de diversas religiões. Também uma amizade assim, sincera, a ponto de se tornar família mesmo, não é? Então, eu acho que primeiro começa com a atitude prévia, uma aceitação do outro, uma maturidade afetiva, não é? Que aceita o outro como ele é, mesmo que não entenda. Quando a gente quer bem uma pessoa, não interessa para que time ela torce, que religião ela é, ou que filosofia de vida ela acredita, por mais estranho que seja. Tem uma música do Balão Mágico, né? Se tem bigode de foca e nariz de tamanduá, mas se é meu amigo, tá tudo bem, ele é lindo. Então, eu acho que é assim que tem que ser. Eu não planejo nada, para falar a verdade. As coisas acontecem. Godinho, essas reservas que a gente às vezes percebe, e eu não quero falar como se a gente estivesse dando lição de moral para os outros, não. Eu me coloco aqui como alguém que está com as suas dificuldades. Por que às vezes nós criamos certas reservas ou algumas barreiras que não são essas que a Ayla tem experimentado, ou seja, essa abertura que nós deveríamos dar mais? A que você atribui isso? Olha, a Ayla foi muito feliz porque ela colocou a predisposição. Quando você não tem predisposição, essas barreiras acontecem, que você já as cria, né? Mas observe um exemplo que ela deu. A ampliação da família. O Cristo, ele nos deu esse grande exemplo na hora que nos ensinou o Pai Nosso. Então, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Fazemos parte de uma grande família que é a humanidade da Terra, mas não temos essa consciência. Nós nos restringimos à família ligada pelos laços sanguíneos. Então, no momento que, como ela mesma está dando o exemplo, né, de ter amizades, independente do crédito, do que as pessoas pensam, mas porque a afetividade, o sentimento os ligou por um laço muito maior que é o de amor, ela amplia esta família independente. Porque, por exemplo, se eu tenho uma família de 5 pessoas e cada um tem uma religião, eu não aceito. Eu brigo com eles. Posso ter até algum ressentimento, mas a princípio, por ser irmãos, cada um segue o seu, nós aceitamos. Pode ter no início alguma dificuldade, mas por ser da família, nós nos aceitamos e cada um convive com a sua religião, sem problema nenhum, porque tem algo maior, que é o amor, que é o sentimento que nos liga, e respeitando justamente, porque somos indivíduos, os legados de cada um, as afinidades, as zonas de compreensão, porque cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Por isso que o Cristo falou no único rebanho. Já imaginou quando tiver um único rebanho, todo mundo vai ser igual? Será que vamos perder as nossas individualidades? Vamos perder os nossos entendimentos da realidade cósmica? Não. Estaremos todos trabalhando, nos complementando para um único pastor, onde nós nos apagaremos e a resultante é o amor, que é o que ele tem pregado para nós, Você vê, o Godinho Ayla colocou aí a questão da diversidade. E a diversidade, ao mesmo tempo que essa pluralidade aqui é belíssima, que é rica, a falha é em saber lidar com isso de forma equilibrada. Aí a gente fala de diversidade e fala de unidade. O que dá estabilidade para essa diversidade? Essa unidade a gente tem no Criador, em Deus. É por aí, é esse Deus que está harmonizando e que está abrindo dentro de nós, nos movendo para que a gente possa se relacionar dessa forma como você colocou. Estou forçando a barra aqui no bom sentido. Eu acho que a natureza, ela nos dá uma grande lição, porque ela é plural, é multicolorida, é diversificada. E o fato de o Criador quis essa diversidade de cores e sabores, não é? E odores, né? Então, a natureza, quer dizer, naturalmente, nós também humanos, nós não transformamos diferenças transformamos diferenças em
desacordo, né, de diferença em guerra, né? Isso é uma coisa posterior. Você pode ver que as crianças estão numa escola e elas se dão com todos os seus coleguinhas, independente de quem sejam, elas querem bem. E aí, de repente, chega um adulto e começa a dizer, não fale com aquele porque aquele é do Islã, não fale com aquele porque aquele é judeu, ou não fale com aquele porque a mãe dele é da Umbanda. Mas são adultos que vão distorcer essa coisa bonita que o Criador colocou, que está na natureza e está em todo lugar. Então, diferenças não significam desavenças, não é? A não ser que a pessoa faça um esforço para isso. E eu acho que não faz parte da essência humana a desavença. Nós fomos criados por um Deus que amou, por amor e para amar, para nos aceitar. Que o amor ele não exige que o outro seja igual, ao contrário, não é? Os mais diferentes é que se atraem, não é? Então, as pessoas distorcem, não é? Mas a natureza nos mostra que os canteiros de flores mais bonitos são aqueles que têm a diversidade de cores, não é? Então, isso aí é uma coisa nossa, uma distorção que nós fazemos. E por isso acredito muito nas crianças, nas futuras gerações. A gente tem que educá-las a aceitarem os diferentes, não é? Aceitarem as pessoas como elas são. Eu só tenho o direito de mudar a mim mesmo, não é? Sabe o que eu lembrei aqui, Aila, você falando? Gente, se eu cometer um erro, vocês me corrijam. O pessoal que está assistindo depois mandou um recadinho. Eu penso que acho que é atribuído a Mandela a seguinte reflexão, não necessariamente nessas palavras, que nós não nascemos programados para odiar ninguém. E que o amor é a condição natural do ser humano. A predisposição divina, e isso várias correntes concordam também dentro do Espiritismo, essa semente divina que a gente fala da consciência, da lei de Deus interna, e que você está falando em educação. Então, talvez esse medo traduzido em violência, porque todo violento ele é covarde, ele tem medo. Será que é o desconhecido? Será que é a falta de educação, Godinho, de nós fortalecermos os vínculos verdadeiros de amor, de fraternidade? Pensei Mandela aqui. Se não for, por favor, me pergunte. Mas ele vai concordar. Se não for dele, concorda. Mas o princípio é natural, né? Veja bem, a Ilha falou que a natureza ela é plural. E a natureza ela é a expressão do pensamento de quem a criou. Então, a expressão do pensamento do Pai, do Criador. Então, essa pluralidade, essas diferenças, elas somam, elas não dividem. Se nós fizermos uma análise mais profunda, nós vamos verificar, se todos fôssemos iguais, não ia dar certo. Vai ficar chato também, Não tinha jeito. Então, a expressão do pensamento do Pai, ele já coloca esses exemplos que estão na natureza para nos conduzir, nos induzir a uma educação, que é a criação de novos hábitos. Então, nós temos esses hábitos que impedem você ser mais fraterno, de você aceitar o outro como ele é. E está aí, como diz assim, na cara, a natureza mostrando que essa diversidade, ela soma, ela tem que ser respeitada. Pode-se conviver e somando, ao invés de dividindo. Porque, como você bem deu um exemplo, referindo-se a Mandela, mesmo que não tenha sido ele que falou, mas isso é um princípio natural. A criatura, por ser expressão do Pai, que é perfeito, ele não iria criar ninguém para a ausência do bem. Isso é errar o alvo, né? Não, ele criou para o bem. Né? Ele criou para o bem, mas eu resolvo exercer o livre-arbítrio. Então, o que é a ausência do bem é a criação da criatura imperfeita, não é do Pai. Então, quando nós somos fiéis ao Pai, às suas leis, aí sim nós podemos perfeitamente, nesse momento em que nós estamos sendo fiéis ao Pai, aí nós realmente sermos obedientes às suas leis. Olha, eu ganhei aqui, rapidinho, um apoio da produção que chegou aqui, acertamos. E com uma frase pequena, nos permita, olha só, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar,
podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Obrigado aí, Felipe, Rafa. Chegou aqui na hora. Exatamente. Que bonito isso, né? A Ilha falou uma coisa, Godinho, no começo, que ela se desarma. Porque é aí que está o preconceito. E o aceitar não quer dizer que eu vou incorporar determinadas práticas ou culturas à minha. O aceitar deixa ele fazer do jeito que ele quer e deixa eu me abrir para conhecê-lo, senão eu jogo o pré-conceito e perco a oportunidade de conhecê-lo, de aprender com a riqueza. E todo mundo aprende, ninguém ensina. As diferenças possibilitam o aprendizado mútuo. Aila, mas isso parece tão bonito, vocês estão ouvindo assim, eu sempre falo, não é que seja fácil, é porque a gente está vivendo um mundo tão, às vezes, violento, Aila, que esse exercício ele precisa ser meio que forçado em nós, para a gente se abrir. Nessa tua experiência, nessa tua andança, você sente que, de certa forma, as pessoas se surpreendem ainda com essa postura de abertura? Parece que virou isso exceção? Ou você sente que isso tem melhorado em termos de da gente realmente conversar a despeito das nossas diferenças? Eu acho que o que eu realizo é uma missão dada pelo Cristo, e como tudo que é próprio do Cristo causa espanto a muitas pessoas nesse mundo, não é? Porque elas estão acostumadas a se reger mais por outras coisas que não a lei cristã, não é? A lei do Cristo, ou a lei de Deus, não é? Muita gente se surpreende que não deveria, não é? Eu acho que as pessoas não deveriam se surpreender porque o Papa pagou as contas dele, ou porque o Papa cumprimentou um mendigo, ou porque o Papa recebeu um casal homoafetivo. Mas as pessoas se surpreendem porque as pessoas estão acostumadas ao ódio, ao rancor, à intolerância, e as pessoas também estão acostumadas a ver as pessoas vinculadas a grupos religiosos exercerem essa mesma coisa. Então, quando um religioso dá um passo na direção do outro, surpreende, para você ver como anda o mundo, não é? Depois de 2000 anos de cristianismo. Para mim, na realidade, não é difícil, não é? Porque eu não quero que as pessoas pensem igual eu penso, nem as pessoas ajam igual eu ajo. Eu acho que as pessoas têm razões para pensar o que pensam, para compreender as coisas. Elas têm umas razões. Às vezes eu não dou conta de compreender as razões, mas elas não estão pensando o que pensam de forma absurda. Elas têm um propósito, elas têm motivos para crer da forma que creem. E eu não me acho que a minha forma de crer seja melhor para o mundo. Eu acho que a minha forma de crer é a melhor para mim. É nesta religião que eu me educo, que eu cresço, que eu me sinto bem, que eu me sinto em casa, sendo católica. E não uma católica convencional, mas uma freira mesmo, me sinto chamada a isso, tenho consciência da minha identidade, sei dos erros da minha igreja, mesmo assim a amo, não é? E a quero bem, e oro por ela, e tento fazer o melhor que me é possível. Mas eu não acho que isso seja, todos deveriam ser assim. Não acho que as pessoas da minha família que são católicas e não se engajam, elas deveriam se engajar. Elas têm o processo delas, têm a vocação delas, elas têm um jeito de ser católico delas. E assim as outras religiões, ninguém precisa fazer como eu faço. Isso é para mim, porque eu tenho meus problemas, eu tenho meus limites, minhas dificuldades, e sendo assim, meus limites vão sendo superados, vão sendo transpostos, vou me educando. Mas isso é para mim, por causa da minha história pessoal e do que eu vim fazer nesse mundo. Não há motivo para querer isso de outras pessoas, entende? Então, para mim, não tem nenhuma dificuldade, eu não faço esforço para dialogar com a pessoa de outra religião. Não faço nenhum esforço, para mim é uma coisa muito natural, sabe? Por causa da forma como eu compreendo a religião. Não faço esforço nenhum, eu acho que a gente faz esforço para odiar. O ódio não faz parte da nossa essência humana. O ódio nos causa doença, enfermidades físicas, psicológicas e espirituais. Ele é um veneno, a intolerância está vinculada ao ódio. Ela nos causa um mal, muito mal mesmo.
certo? Então, eu acho que o que o Cristo ensinou que é a forma de ser, de ser humano, né? Ele ensinou o que é o humano. Então, para mim, é muito natural. Na realidade, não faço esforço nenhum, não me é penoso. Agora, tem pessoas que estranham ou que não concordam, mas estão em todos os grupos. Não concordariam com outras coisas também, não é só com isso, né? Não é só com diálogo interreligioso. Interessante ela colocar, porque é normal, e mesmo a gente escolhendo nosso caminho, seria um paradoxo a Ilha se incomodar com a postura de quem não está vivenciando dessa forma. Godinho, a Ilha falava e eu me lembrava, ó, de repente eu recebo outra ajuda aqui, mas eu, se eu não me engano, isso é atribuído à Madre Teresa de Calcutá, numa situação em que ela recolhe, porque isso era da característica do trabalho dela, uma pessoa que as pessoas eram jogadas para morrer na rua. Ela pega uma pessoa já realmente fazendo sua trajetória para a desencarnação e a pessoa é resgatada. Ela só tinha conseguido um lugarzinho com esteira, mas vai lá ela mesma com muito amor e vai cuidando dele, e ele se sensibiliza de forma grandíssima, porque ele sente o carinho verdadeiro daquela mulher naquela hora. E se eu não me engano, a pergunta quem é você? E ela, sou tua irmã. Mas qual é a sua religião? Hindu, né? Perguntando, qual é a sua religião? Minha religião é você. Qual é o seu Deus? O amor. Meu Deus é você. Achei aquilo lindo, porque talvez na minha boca soasse um pouco ainda hipócrita, porque eu sei que eu sou capaz de amar, mas eu acho que ainda como Madre Teresa eu não consiga. Mas isso soa tão natural, Aila, nos lábios. E tem uma força muito grande, porque eu entendo que isso é deslocar-se da sua centralidade e amar a expressão de Deus no outro. É por aí, Godinho? É porque o amor é o sentimento maior. E a caridade é esse sentimento em ação. Então o que ela demonstrou foi indulgência. Se o outro tem um defeito, se o outro, não nos cabe analisar o defeito do próximo, porque nós temos que nos autodescobrir para crescermos. Então esse é o grande desenvolvimento, porque as religiões, os rótulos religiosos, não vai salvar ninguém não. A consciência nossa não vai perguntar qual é a religião que você tem, mas o bem que nós praticamos. E todas as religiões conduzem os homens a praticar o bem. Então, na hora que você pratica o bem, e o bem, no nosso entendimento, é tudo aquilo que nós fazemos em conformidade com as leis divinas, então se você está praticando o amor, você está praticando o bem. Independente, Teresa de Calcutá assim o fez. Ela desprendeu, esqueceu de si para ver o irmão, o semelhante. A mesma coisa somos nós. No dia que nós nos olharmos como irmãos em humanidade, nós estaremos bem mais avançados do que no dia de hoje. Não haverá briga. Seremos mais indulgentes, teremos boa vontade uns para com os outros indistintamente. Aí nós estaremos no mundo já, podemos dizer, um mundo feliz, porque é o respeito mútuo. Mas isto já começa agora. Porque quando nós vemos ela falando isso, a Ilha dizendo, ela já está demonstrando este bem praticado. Se você faz a mesma coisa nas suas condições, eu faço nas mesmas condições, já não é ela sozinha. Já são três. Você falou de Teresa de Calcutá, você falou de Mandela, que são espíritos que nós hoje, a humanidade, reconhece pelo bem que fizeram. Numa preponderância para toda a Terra. No nosso caso... Acender as posições. Acender as posições. No nosso caso, nós poderemos ser no nosso cantinho. Não precisamos fazer isso para que a humanidade reconheça. Mas façamos onde nós estivermos. Acordamos hoje, agradeçamos a Deus. Tenho 24 horas. Porque posso amanhã não acordar. O que eu devo fazer nestas 24 horas e o que eu não devo fazer nessas 24 horas? A resposta é, o que eu devo fazer é o bem. Então, o que eu não devo fazer já está respondido. Porque se eu fizer o bem o tempo todo, se amanhã eu não acordar, aquelas 24 horas sou bem aproveitada. E assim nós vamos construindo um mundo melhor. Porque construir um mundo melhor não é para o próximo, é para nós mesmos. Qual é a melhor religião? É aquela que eu abraço e que ela me satisfaz.
Então, se eu tenho a religião X e ela está me satisfazendo, eu estou praticando bem, está salvo. Porque está praticando a caridade, praticando o bem. Então, isso é que nós precisamos entender, nos respeitando mutuamente, essa diversidade, essa pluralidade, como ela mesma falou sobre a natureza, né, que nos expressa isso, nos ensinando, nos dizendo. O Pai está nos convidando. A expressão do pensamento dele está na natureza. Aí ele está dizendo, olha aquelas flores, que jardim lindo. Né? Mesmo que as flores fossem iguais, elas não são iguais. Sabe por quê? O Criador não faz cópia. Não esqueçamos disso. O Criador não faz cópia. A árvore que nós olhamos, multiflores, multifolhas, não tem uma igual à outra. Quando se faz uma análise mais acurada no laboratório, você verifica que cada uma, elas são semelhantes, mas não são idênticas. São idênticas, mas não são iguais. Então é isso que a gente tem que aprender, né? Porque o próprio Pai está nos falando a toda hora, está nos mostrando aí na natureza. Nós é que desvirtuamos. Os grandes problemas são os nossos erros, equívocos, pelas nossas imperfeições. Então esse é um trabalho íntimo realmente, né? Que cada um tem que fazer em si para poder. Foi o que o Cristo fez. Gente, eu estou olhando ali, pensando assim, como é que eu vou interromper? Mas eu vou ter que interromper. Eu não sei vocês que nos assistem, mas tá delicioso o café. A gente poderia conversar aqui por muito mais tempo. Até para trocar o café, né? É, para trocar o café e tal. Quem quiser lanchar, já teve pão de queijo, hoje nem coloca aqui para não provocar o pessoal, né? E não dá tempo, porque a gente acaba conversando mais e é esse o propósito. Mas eu queria agradecer imensamente a Ila, principalmente, a todos os irmãos católicos ou não católicos, cristãos ou não cristãos, como disse a Ila, na figura da Ila que está representando aí, aos espíritas, aos irmãos também não ligados diretamente à religião, através do nosso querido irmão Godinho, e a todos vocês que nos assistem com esse imenso carinho, essa vibração positiva, que a gente possa traduzir isso na prática, não uma vivência hipócrita, mas desse esforço necessário da construção de um mundo realmente fraterno. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Café com Luz.